Alguém explica como um troço desse é ministro do STF? O Márcio pergunta. É complicado, né? Nunca vi ele ser tão garantista, né? Aliás, ele nunca foi, né? Com pobre, com preto, não é. Aí não é. Mas para esse tipo de criminoso, né? De colarinho branco, ele é bem garantista. O homem que usa peruca é facilmente manipulado pelo ego e altamente vulnerável a magnetiques da vida. Vale para os três. ABCD. Ele já deve estar com a passagem comprada, né, para Orlando, então não pode decepcionar filhas, mulher, né, tem que manter o visto. E estranho ele ser o único que tem o visto garantido também, né? Vinícius Gomes mostrou seu membro. Fux já se tornou advogado da toga dos criminosos, como Gilmar virou distribuidor de habeas corpus para ricos enquadrados nos anos anteriores, fala o Fabrício Alves. Muito bem lembrado. Também tem que dar uma olhada em quem são os clientes dos escritórios, os familiares de cada um dos ministros, né? Aí você entende muita coisa rastreando dinheiros e interesses desses escritórios. Mas era esperado que o Fux agisse dessa maneira, apesar de, neste julgamento, ele agir de maneira bastante contraditória e diferente do histórico dele. Ficou ali citando Ferraioli o tempo inteiro. Quem te conhece sabe, né? Quem te conhece sabe, Luiz Fux. E querendo aí dizer que o processo tem que ser anulado, que o STF não tem competência para julgar. Isso vai abrir a possibilidade da defesa pedir embargo e tentar levar para o plenário, que é o que eles queriam desde o início, né? Mas o Alexandre de Moraes, como relator, ele pode decidir se é no início, né? Ele poderia decidir se é no plenário ou se era pela primeira turma. Só que com o voto divergente do Fux aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Eles vão tentar esticar a corda até quando der. E também a gente tem a Carmen Lúcia e o Zanin para votar. Acredito que os dois vão votar pela condenação, não sei ainda se uma condenação, assim como o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes votaram, mas é provável que seja pela condenação. Mas o Fux está de parabéns. O melhor advogado de defesa até agora foi o Luiz Fux. Fica aí a dica para todos aqueles que passaram pelo STF nos últimos dias, Milanesa, Andrew, Demóstenes Torres, todos eles. Aprendam com o Luiz Fux como ser um advogado de defesa de alto nível, tá? Alto nível, Luiz Fux defendendo a quadrilha do Bolsonaro e seus asseclas. Um amigo meu jurista, um dos nossos amigos juristas, né, falou que o voto do Fux é diametralmente oposto ao voto do Alexandre de Moraes, também da forma. Enquanto o relator focou seus votos nos fatos, nas provas e em sua adequação aos tipos penais, os crimes, o Fux tem se dedicado quase que exclusivamente aos referenciais teóricos, sem qualquer referência às provas dos autos até agora, 2 horas após o início da leitura do voto. O que prova que ele não leu, né? Provavelmente não leu os autos, né? Não citou absolutamente quase nada, né, do processo e tem se debruçado aí em citações, né, históricas e contemporâneas também do que ele está debatendo, né? A Michelle Rios fala: só aguentei ouvir esse peruquento por causa de vocês. Tá difícil, hein? E outra coisa, Bezi, também aí abre um precedente, né, para os Estados Unidos questionarem esse julgamento por conta dessa decisão dele, dessa votação dele, dessa posição dele. Os Estados Unidos podem questionar também. Olha, teve um voto divergente colocando aqui que, na verdade, não tinha competência para esse julgamento, que não deveria ter sido julgado ali, que poderia ter sido julgado pelo plenário, que talvez não fosse nem pelo plenário, fosse para a primeira turma. Apesar de o Luiz Fux ter aceitado julgar a raia miúda, que não tem foro, tá? Ali. A raia miúda que não tem foro foi julgada ali tranquilamente. Então, na visão do Fux, se a gente for pensar bem, a dona Fátima, o Clezão, o trouxa que derrubou o relógio de Dom João VI, a Débora do Batom, tranquilo. Tranquilo a raia miúda ser julgada pela primeira turma, apesar de não ter foro. Agora, quem tem foro, isso foi uma decisão do STF, mesmo depois do cargo, se julga como se tivesse foro, porque o cometimento do crime foi quando eles tinham foro.
Aí não, aí eles não podem ser julgados pelo STF, tem que jogar lá para a primeira instância ou no mínimo para o plenário, sendo que o relator é que decide onde vai ser julgado. Abre aí um precedente bem perigoso, Beze, bastante perigoso, mas era de se esperar que o Fux agiria dessa maneira, afinal de contas, quem foi o cara celebrado pelo Deltan? Waha, uhu, o Fux é nosso. Tá aqui. Fux, não, em Fux We Trust, né? Tá aqui o tweet do Deltan Dallagnol. Era o Barroso, né? Eu acho que sim. Aqui o Influx We Trust, voltando ali da época da Lava Jato, né? E sendo Faquin. Tratado como herói, já, né? Faquin, desculpa. O Uhu era o Faquin. O Fux era em Fux We Trust. Tá aqui o Fux We Trust. E aqui o que a gente pensa do Fux é o que o ministro deputado... Luiz Fux, ministro. Luiz, fuck you. Luiz, foda-se. Luiz, foda-se. E... Luiz, foda-se. Normal o STF ter divergência, galera. Normal. Mas o posicionamento dele é temerário. Contraditório, temerário. Dizer que não houve formação de quadrilha, que não houve tentativa de golpe, que tudo não passa de uma fantasia, de um exagero no julgamento. Peraí, né? Peraí. Divergência, ok. Mas esse posicionamento... E segundo esse nosso amigo jurista aqui, ele citou vários teóricos de esquerda, até para não falarem que ele está, né, tratando o julgamento assim na égide da extrema-direita, né? Então, o foco dele foi citar mais teóricos de esquerda para que pudesse fazer aí uma defesa, claro, né, dos réus, né, trabalhando muito mais e muito melhor do que o Demóstenes. Agora a gente entende porque o Demóstenes chamou o Fux de atraente, né? E hoje o Fux, no começo da sua fala, chamou o Dino de atraente também, né? E a gente acho que esperava que fosse um voto discordante, divergente, mas cheio de muitas incongruências, né? Na sua forma de falar e nas suas recuperações ali, basicamente não se atendo ao processo, né? Ao relatório, que ele não leu, né? Tá meio na cara. Ele diz que leu, mas ele não traz, né? Nenhum trecho, nenhum pedaço ali para trazer como exemplo. Ele só traz exemplos de teóricos do direito, né? O tempo inteiro, né? Trazendo desde o século XVIII a não sei o quê, né? Uma coisa que quando o cara começa a usar muita citação é porque ele não leu a coisa, ele não tem conhecimento daquilo, né? A gente já fez muito isso. Você vai citando as pessoas porque você não tem muito o que falar sobre aquilo que você não entende. Então, eu acho que é isso. Tergiversando para não chegar no cerne da questão, que é, né, a citação dos exemplos daquilo que a gente tem dentro do processo. Aí teve uma fala dele que é o seguinte: a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. A questão é que não tem só um plano criminoso, Beze. Não tem só um plano criminoso. Eles movimentaram toda a máquina pública para tentar colocar em execução o plano. Não só o plano, como inclusive a eliminação física do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Então não é só um plano rabiscado no papel de pão que essa escumalha fez. Ainda assim, poderia ser julgado, ok? Né? Poderia ser julgado, porque se você tem ali algo registrado dentro do governo federal, né, uma tentativa de golpe registrada dentro do governo federal, apesar de não ter sido efetuado, deveria ser julgado, óbvio, né? Mas tem ali, tem o plano, tem distribuição de tarefa, reunião... Tem tudo que ele falou que não tinha, né? Tem, cara, tem até ato preparatório. Criminosa. E esse negócio de ter uma arma, então, que falaram aqui, então uma organização que aplica golpes, né, sucessivos na população ou pela internet, por redes sociais. Então, não é uma organização criminosa, porque não usa armas.
A arma deles é a internet, são as redes sociais, é o WhatsApp. Se for assim, a gente pode considerar que, usando um exemplo bem mais anedótico, de que o Adélio Bispo, então, não poderia incidir em crime aquilo, porque ele usou uma faca, não uma arma. Né? Então, o assalto ao Banco Central, então, não é crime e também não é formação de quadrilha? Pois é. O assalto ao Banco Central aconteceu como? Os caras fizeram uma empresa de fachada de grama sintética, cavaram o túnel até o Banco Central, entraram ali na madrugada, né? O Banco Central ali em Fortaleza, entraram na madrugada em 2005, roubaram 165 milhões de um cofre do Banco Central, levaram para a casa vizinha onde o túnel começou a ser escavado e ficaram com a grana, né? Só foi descoberto 48 horas depois. Teve mais de 100 pessoas envolvidas. E pode ter certeza que dessas 100 pessoas envolvidas tinha gente ali que não sabia manejar uma arma de fogo, não sabe manejar um estilete. Gente que às vezes sabe construir o túnel, gente que sabe a parte de tecnologia da informação para levar até o local, gente que estava só dirigindo, gente que estava só carregando o saco, gente que estava fingindo que era dona da empresa de fachada. Tinha um monte de gente envolvida. Não teve uso de arma de fogo. Tanto que o negócio foi descoberto 2 dias depois, porque aconteceu durante o fim de semana. Então, assalto ao Banco Central, beleza, tranquilo, sossegado. Teve gente ali que não participou nem mesmo do roubo no cofre. A pessoa estava participando de outras etapas. É difícil, né, cara? É difícil a gente ouvir tudo isso daí e não achar que está diante de alguém que está tentando subestimar a inteligência do povo brasileiro. Que se tente subestimar a inteligência do bolsonarista, ok. O bolsonarista, ele é mesmo uma pessoa fácil de ser manipulada. É uma pessoa que não tem muitos recursos cognitivos. Mas o resto da população, brother, até mesmo gente de direita, com algum senso crítico, aí não, né? Pelo amor de Deus. Quem tem senso crítico ouve tudo que o Luiz Fux disse durante o voto dele e não consegue acreditar no que acabou de ver. O Otávio Guedes traz aqui uma coluna, né, que diz que o voto do Fux deixa a defesa de Bolsonaro eufórica e causa surpresa em ministros do STF. O começo do voto do ministro Luiz Fux incendiou os bastidores do Supremo. Para a defesa de Jair Bolsonaro foi motivo de euforia. Fux apontou a incompetência do STF para julgar o caso, acendendo a esperança de anulação do processo. Na narrativa dos advogados, o ministro passa a ser visto como o único independente da primeira turma. A lógica deles é conhecida. Flávio Dino teria a marca do ex-ministro do governo Lula, Cristiano Zanin carrega o passado de advogado do petista e Alexandre de Moraes é considerado inimigo declarado de Bolsonaro. A leitura é que apenas Fux escapa desse rótulo, mas a reação dentro da corte foi outra. O voto provocou perplexidade entre alguns colegas. A pergunta que ecoa nos corredores do tribunal é simples. Se o STF é incompetente, por que o próprio Fux aceitou julgar centenas de processos dos chamados peixes pequenos, réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro? O próprio Fux havia acompanhado Moraes e Dino no julgamento que recebeu a denúncia da PGR contra Bolsonaro e outros 7 acusados, tornando os réus por tentativas de golpe de Estado. A incoerência apontada expõe o tamanho da fissura aberta logo na largada do seu voto, que mostra aí uma ligação muito próxima aí do Fux à família, ao bolsonarismo, né? O que o bolsonarismo tem bradado aí, né, das pessoas, da incompetência do STF para julgar essas pessoas, mas o que o Otávio Guedes diz, a gente já trouxe aqui, né? Para julgar peixe pequeno, né? Teve uma advogada que entrou em contato comigo durante o julgamento, né, que falou a seguinte frase, o Helder, que o Fux, deixa eu ver aqui, ó, é um dos piores ministros quando se fala de qualquer pauta ligada a minorias e direitos humanos. Né? Essa advogada tem 30 ações no Supremo pelas associações que ela advoga, né? E quando o tema é contrário a ele, ele senta em cima e deixa o processo parado por anos. O processo de banheiros por pessoas trans ficou com vistas por mais de 7 anos impedindo o julgamento. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade.
Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.